SBT foi acusado de ignorar 2 denúncias formais feitas por Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do programa De Noite com Danilo Gentili, à área de recursos humanos da emissora nos primeiros meses de 2024. Uma dessas denúncias se referia a um caso grave, acusações de violência sexual contra o Otávio Mesquita, que atualmente estão sendo tratadas na Justiça. A informação foi revelada pela coluna de Gabriel Wacker no site F5 da Folha de São Paulo e confirmada pelo advogado da Juliana, o Edio Júnior. Segundo a apuração, mesmo após os relatos de Juliana, a emissora não tomou providências imediatas, o que levanta questionamentos sobre a conduta interna e a política de enfrentamento a casos de assédio e violência sexual na empresa. Até o momento, o SBT não se pronunciou oficialmente sobre o caso. Mas deve se pronunciar, né? Em algum momento. Porque ficou feio para eles agora, né? Porque é isso. Tem o compliance para que as pessoas possam reclamar. Sim. E para que a empresa tome algum tipo de atitude. A gente teve um superchat aqui, Daniele de Rio do Monteiro, em dólar, $1,99. Gente, já paga uma laringe nova para mim. 6,4, já pagou a medicação de hoje da já Daniele. Já pagou meu remédio aqui para laringe. Obrigada, Rildo, você é maravilhoso. Tarifaço Taranha tá dando resultado. Tarifaço Taranha. Muito bom. Maravilhoso. Obrigada, viu, gente? Vocês são Taranha ótimos. Arifa. Taranha é a tarifa Taranha. A Taranha Arifa tá dando certo. Então, se você não quer dar like grátis, você faça dá aqui a Taranha Arifa. A taxa Taranha Arifa, ela é de um mínimo de $1, ou pelo menos R$6, tá? Para você poder estar contribuindo aqui com esse programa. E esse caso da Juliana ainda vai longe. Toda vez que tem um corte nosso a respeito disso, eu vejo as pessoas questionarem, basicamente, duas coisas. Uma das coisas é: por que só falou sobre isso agora? Isso é uma coisa que, para vários casos de abuso, é questionado, né? Por que não falou na hora? Por que não reclamou no dia? Então, assim, o fato dela ter falado com o SBT em algum momento já põe contra isso aí que as pessoas ficam questionando. Talvez ela tenha tentado falar, mas ela não foi ouvida. Então, é uma das possibilidades. Gente, lembrando que tudo isso vai ser apurado pela justiça como tem que ser. Outra coisa que eu vejo as pessoas falando é: mas teve tal atitude que ela fez e aí ela não ligou. Teve tal dia que ela brincou assim e aí não teve problema. Teve uma brincadeira que ela fez com, acho que é o Luan Santana, eu não sei, uma outra pessoa. E aí tudo bem ela fazer isso. Cara, por exemplo, eu posso ter transado com 100 homens na minha vida e não ter querido transar com um e ter passado por um episódio de assédio com um, mesmo tendo querido ter feito com outras 100 pessoas. E também tem uma questão... é diferente. Gente, depende da consensualidade de se propor a passar por aquilo, entendeu? Ela pode ter querido, e o Luan Santana pode ter deixado e querido também, e se ele ficasse confortável, ele que também entrasse com uma reclamação, ele está no direito dele, né? De não gostar, de se sentir invadido também. Não sei nem se é o Luan, gente, eu estou citando aqui porque eu não lembro. Mas estou querendo dizer, todo mundo tem o direito de estar desconfortável. Às vezes, na mesma situação, uma situação que eu tenho com a Dani não me causou desconforto e uma que eu tenho com a Bibi me causou desconforto. E daí? Se eu fiz um acordo com a Dani, ela cumpriu com o nosso acordo aqui e eu me senti confortável, ótimo. Mas não quer dizer que qualquer pessoa possa vir fazer a mesma coisa e eu vou me sentir do mesmo jeito. Então, assim, eu entendo que as pessoas tenham dúvida, confiem na boa ética do Otávio Mesquita e até eu também acho que ele jamais quis fazer alguma coisa desse tipo, vai mais na linha de uma brincadeira completamente nada a ver, que era comum e tal. Mas, sabe, ficar também nessas de falsa equivalência, sabe? Eu acho que não é o caminho para a gente chegar numa conclusão legal sobre essa história e também para seguir adiante no entendimento de se houve esse erro, como seria legal de ser daqui para frente, sabe? Exato. Não dá para ficar pondo tudo no mesmo balaio. Você pode, sim, se sentir desconfortável. Ou não. Você pode não sentir, inclusive. Inclusive, poderia ter sido uma situação mais louca ainda, completamente acordada e que ela se sentisse bem. E aí? Entendeu? Uma das 2 pessoas envolvidas precisa estar desconfortável para caracterizar esse um tipo episódio de coisa. assedioso, um episódio de assedioso. Se o cantor em questão não fez nada, talvez ele não tenha se sentido dessa forma.
E aí não tem problema nenhum. Se ela não tivesse se sentido nada aqui, também. Ela também. Se ela não tivesse se sentido assediada, não teria problema nenhum a brincadeira do Otávio Mesquita. É claro que a gente sempre espera o bom senso das pessoas, mas vai muito de como a pessoa se sente naquela situação, o que foi combinado, o que não foi combinado. E aí, o cantor em questão tinha total liberdade de também prestar uma queixa caso tivesse se sentido invadido. E aí vocês iam falar o quê? Ué, gente, o que vale para um, vale para o outro também. Eu acho que é meio isso, assim. As pessoas ficam nesse questionamento do tempo e de outras situações. Outras situações não são essa situação. Lembre-se, baseie-se na sua vida. Quantas situações aconteceram e você nem ligou e foram tranquilas? E outras que são parecidas, mas que envolvem outras pessoas, né? Outro tipo de exposição que te incomodaram muito. E sobre essa questão do tempo, isso é uma coisa muito relativa, porque não sei qual é o caso aqui da Juliana, porque aparentemente ela denunciou sim para o SBT e o SBT não fez nada. Mas também isso vai ser apurado para ver se é isso mesmo. Mas muitas vezes a gente só percebe depois de um bom tempo. Você não tem consciência ali na hora. Às vezes, você está tão inserido e está tão, enfim, dentro de um contexto que quando você se distancia daquilo, você olha para trás e fala, cara, eu sofri uma violência. E isso acontece muito com mulheres porque a gente é tão acostumado, a gente foi muito acostumado a naturalizar a violência contra o nosso corpo que muitas vezes a gente não percebe que aquilo que a gente viveu foi uma violência, foi um assédio, foi um abuso. A gente vai perceber, às vezes, 10 anos depois, 5 anos depois. Agora a gente está com um pouco mais de noção das coisas. De consciência. E às vezes vem uma terceira pessoa falar, nossa, tá tudo bem, porque foi meio estranho, né, o que aconteceu. E aí você fala, cara, foi mesmo. Na hora eu fiquei até meio assim, não sabia o que fazer. Exatamente. Então a gente, a mulher foi criada para receber isso de uma forma natural. Isso que eu estou dizendo é o abuso, né? Para ser obrigada a fazer coisas de uma forma natural, para ser obrigada a dizer sim ou a rejeitar o seu não em prol do bem do homem, por exemplo. Ser pintada como maluca, então, como você exagera, sabe? Então a gente lidou com isso a vida inteira e agora, de poucos anos para cá, que a gente olhou e falou, pera, tem alguma coisa errada com essa história. E agora que a gente está entendendo que muitas das coisas que nós vivemos, que a minha mãe viveu, que a minha avó viveu, que a minha bisavó e por aí vai, eram violências horríveis, abusos horríveis e que eram naturalizados e que eram normais e que hoje não podem mais ser levados adiante. Então, por isso que, às vezes, sim, a denúncia é tardia, mas não quer dizer que ela não seja válida.